Eu estava bem tranquila no meu dia e eis que uma cliente me envia uma mensagem. Fabi, quando você estiver vindo, me avisa, eu já estou te encaminhando o Pix. E nesse momento, sabe como é, né? Minha barriga gelou, eu já pensei, esqueci a encomenda de uma cliente. Então eu fui olhar o histórico das mensagens com a cliente, até que eu me deparo com a seguinte situação. Essa cliente havia feito orçamento comigo 4 dias antes. E na seguinte mensagem que eu enviei foi o orçamento para essa cliente. Eu enviei para ela o orçamento dizendo quantos que ficou o pedido dela e tinha também encaminhado a chave Pix para ela efetuar o pagamento do bolo, que no caso eu agendo o pedido após o cliente efetuar o pagamento de 50% do pedido. Então, ele efetuando o pagamento de 50% do pedido dele, eu já deixo o pedido dele agendado. E junto com o cardápio tem todas essas informações também, que o pedido só é agendado após o pagamento de 50%, porque orçamento não garante encomenda, só é garantido a encomenda, o agendamento após o pagamento de 50% do valor. E depois de eu encaminhar essas informações para essa cliente, ela me enviou a seguinte mensagem: tá bom, vou ver aqui o que eu faço. E após essa mensagem dela, eu fiquei aguardando, ela entrar em contato para que fizesse o pagamento dos 50% e eu agendasse o pedido dela para a data que ela iria querer. Mas ela não respondeu nada logo após isso. No outro dia, eu encaminhei novamente uma mensagem para ela perguntando se ela iria querer o bolo, se era para eu agendar, se ela iria efetuar o pagamento dos 50% para eu agendar o pedido dela. E eu não obtive resposta alguma dessa cliente. Nesse mesmo dia, até mesmo, eu enviei um alerta para ela dizendo que o pedido dela não foi agendado, que o pedido dela não estava agendado comigo. Aí, quando foi nesse dia que ela queria o bolo, ela me enviou essa mensagem dizendo que quando eu estivesse a caminho que eu avisasse, mas o pedido dela não estava feito. Então eu respondi a mensagem dela dizendo que o pedido dela não foi feito, que o pedido dela não havia sido confirmado, então sendo assim o pedido dela não foi produzido. O bolo não foi produzido. E aí essa cliente entra do outro lado do telefone em desespero, dizendo que como que ela vai ficar sem o bolo, porque os convidados já estão na festa e a única coisa que está faltando é o bolo e que ela não pode ficar sem o bolo porque é aniversário de uma criança de apenas 3 anos, e como que ela vai fazer sem um bolo na festa de aniversário de uma criança de 3 anos? E infelizmente, nesse dia que ela enviou mensagem para mim, era numa segunda-feira. E na segunda-feira, raramente eu tenho bolo de aniversário à pronta entrega. Então eu respondi a ela novamente que infelizmente nem com bolos de aniversário à pronta entrega eu conseguia atender. E também não dava tempo de eu fazer um bolo de aniversário para poder socorrer a festa dela. Porque no momento que ela me enviou mensagem pedindo bolo, eu já estava nas entregas, nas minhas últimas entregas do dia. Então, sendo assim, como eu estava fazendo entregas na cidade, eu não conseguia deixar de fazer as entregas para retornar à cozinha e fazer um bolo para ela. E também os bolos de aniversário haviam acabado todos. Eu fiquei até mesmo um pouco triste por não conseguir socorrer a cliente, mas infelizmente não tinha o que eu fazer. Até mesmo se ela tivesse ali visualizado as minhas mensagens, respondido, efetuado o pagamento dos 50% do valor, mas infelizmente todas as mensagens dela que eu enviava para ela tinha sido no vácuo. Então, ela não me respondeu, não me deu retorno nenhum. Então, para mim, isso significou que ela não queria bolo nenhum. Então, não tinha com que eu insistir a ela pelo bolo. Agora diz aí, vocês já passaram por alguma situação parecida com essa?